E a pregação de hoje se localiza no livro do Apocalipse do apóstolo João, versículos de número 7 ao 10, do capítulo 20 da palavra do Senhor. E diz assim: Satanás é solto e depois vencido para sempre. Esse é o título. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eu quero me deter no versículo de número 10 da palavra do Senhor. E o diabo que os enganava, e o diabo que os enganava, e o diabo que os enganava. Uma das coisas que meu pai sempre gostou da vida é trabalhar com vendas. Sim, ele sempre gostou trabalhar com vendas, tanto é que até hoje ele trabalha nesta área de vendas. E é tão bom quando a gente tem habilidades necessárias, onde se tem uma gama de ferramentas para se atuar na área de vendas. Para entendermos bem, precisamos definir o que é uma venda. Venda é gerar valor. Logo, a coisa mais importante da venda é o valor. Então, é o produto ou serviço que tem. E o que seria então o vendedor? O vendedor é o comunicador com um olhar direcionado para seus clientes e suas necessidades, como também tendências. Ele é um profissional que tem um atendimento direto com o consumidor e negocia os preços com a mercadoria, os prazos e as condições de pagamento e os descontos desta venda. Para tal realização, precisamos conhecer as principais características do vendedor. Sim, as principais características do vendedor. A primeira característica é paixão pela profissão. Segunda característica, buscar conhecimento, saber ouvir o cliente. A terceira característica. A quarta característica é disposição em servir. Ele precisa de autoconfiança no seu trabalho, sim. Paciência, como também metas e objetivos, e etc. O tema de hoje é: o vendedor está passando. O vendedor está passando. E você sabe o que é vender bem? Segundo está na arte de vender, muitos acham que é falar tudo o que pode sobre aquilo que estão vendendo. Falar sobre todas as características do produto e serviço, exaltando as diferenças e por aí vai. Mas não é assim que funciona. Mas então o que seria? É falar aquilo que o cliente quer ouvir.
Eu vou repetir para você. É falar aquilo que o cliente quer ouvir. Isso é vender bem. Eu quero falar sobre 7 tópicos que vamos estar tratando, baseado neste versículo 10 do Apocalipse 20, e o diabo que os enganava, E o primeiro tópico é: o vendedor oferece ser como Deus. Vou repetir para você: o vendedor oferece ser como Deus. E para entendermos isso, temos que voltar lá atrás, na palavra do Senhor, do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. No primeiro capítulo fala sobre o título A Criação dos Céus e da Terra e tudo que neles se contém. Aí se fala também sobre a criação dos seres viventes. Capítulo 2 já vai falar sobre a formação do Jardim do Éden, como também como Deus criou a mulher. Como antes ainda, neste capítulo, a criação do homem. Aí quando nós chegamos no capítulo 3 da Palavra do Senhor, a tentação de Eva e a queda do homem. Eu quero reforçar o tema: o vendedor está passando. E diz assim, no capítulo 3 da Palavra do Senhor: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O vendedor está passando. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a primeira coisa que Satanás, o vendedor, oferece é ser como Deus. No livro de Isaías vamos encontrar que Satanás também queria ser como Deus. Sim, Isaías 14, versículo 12, até um versículo de número 15 da palavra de Deus diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vou ressaltar no versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No livro de Ezequiel também encontramos outra indicação a Satanás: o vendedor está passando. Nós estamos tratando aqui que oferece ser como Deus. No capítulo 28 de Ezequiel, dos versículos 11
até o 19. Eu vou ler só alguns versículos para que possa ter maior entendimento da palavra do Senhor. E diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és um aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. O vendedor está passando. Ele oferece ser como Deus. Vou repetir o versículo 5 da palavra do Senhor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou Yahvé, em outras palavras, Deus, Jeová. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Ele é o único e verdadeiro Deus, e não divide a sua glória com ninguém. E o vendedor está passando, oferece ser como Deus. O segundo tópico: o seu segredo não fala a ninguém. Vou repetir. O vendedor está passando. O seu segredo não fala a ninguém. E você sabe por que ele não fala a ninguém? Sabe o porquê? Porque no dia em que falar o seu segredo, ele vai vender menos ou não vender nada. É, sim! No dia em que falar o seu segredo, vai vender menos ou não vai vender nada. No livro de Jó, vamos encontrar no capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E você vai notar que no versículo seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Sabe outra característica do vendedor? Ele é observador. Sim, ele observa.
Porque Deus não falou outro nome. Ele poderia ter falado este ou aquele. E ele ficar perdido. Este eu não conheço, nem aquele outro que o senhor citou. Mas ele falou o seguinte: observaste meu servo Jó? Ele não citou aqueles que são servos. Não, de forma alguma. Não. Observaste meu servo Jó. Poderia ter outros servos? Sim, com certeza, mas o Senhor fez menção de Jó. No versículo 1 você vai notar: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Ele não chega e fala alguma coisa para Jó assim: olha, Jó, eu vou tocar em você, hein? Não, não, não. Negativo. O seu segredo não fala a ninguém. E ele sabe os detalhes. Sim, ele sabe os mínimos detalhes. Enquanto as pessoas deixam escapar os detalhes, ele sabe os detalhes. Sim, o mais próximo da perfeição. O vendedor está passando e o seu segredo não fala a ninguém. O terceiro tópico: tem nos seus planos o que pode mais te prender. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Tem nos seus planos o que pode mais te prender, mais te cativar. No livro segundo escreveu Reis, capítulo 16, versículo 29 a 31. Diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi a servir a Baal, e se encurvou diante dele. Satanás tem nos seus planos o que pode mais te prender. O vendedor está passando. Já no capítulo 21, versículo de número 25, diz assim: Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. O vendedor está passando e tem nos seus planos que pode mais te prender. Note que nesse versículo eu quero falar parte do versículo: porém ninguém fora como Acabe, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a pergunta é: o que pode mais nos prender? Cada um sabe o que pode mais nos prender. E você acha que o vendedor não sabe? Sabe sim. Então podemos colocar naquela frase: todo cuidado é pouco. E você sabe qual foi o final de Acabe? Está em 1 Reis 22, 29 da palavra do Senhor.
Até o versículo de número 38 foi bem trágico, porque se disfarçou numa batalha. Mas diz no versículo 34, então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Já no versículo 37, morreu o rei e o levaram a Samaria e o sepultaram o rei em Samaria. Quero falar ainda no tópico, reforçando, o vendedor está passando, tem nos seus planos que pode mais te prender. Eu quero deixar bem claro que o vendedor não está para brincar. E ele sabe que se você vacilar, pode vender o produto certo para você. Quarto tópico, use uma arma poderosa para a atração. Sim, a tentação. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, fala a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães. E o vendedor está passando. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito... Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. O vendedor está passando. Sabe a troca do vendedor? Ofereceu algumas trocas, não é verdade? Note que no versículo 9 diz assim, disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Cuidado com a troca do vendedor. O vendedor está passando. E o vendedor enche de coisas. Sim, apresenta inúmeras coisas. Mas em troca ele quer a adoração. Sim, ele quer adoração. Mas Jesus disse, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quarto tópico, o vendedor está passando, dificilmente se dá por satisfeito. Sim, ele insiste. Na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O vendedor está passando.
Aí você vai dizer, mas eu caí porque isso só acontece comigo. Me pegou num momento tão frágil, tão desprevenido. Mas o apóstolo Pedro diz assim, no capítulo 5, versículo 9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E no versículo 10 diz assim, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Oh, aleluia! E o vendedor está passando, dificilmente se dá por satisfeito. Sim, ele insiste, mas você, como filho de Deus, resiste firme na fé. Sim, resiste, porque, como diz o apóstolo Pedro, e o Deus de toda a graça em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Ele aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Na primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda na Epístola de João, capítulo 2, no primeiro versículo, diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia! Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E se algo aconteceu, não se desespere. Você tem um advogado. Você tem um advogado. Quinto tópico. O vendedor está passando. Se apropria do local preferido. E qual a preferência dele? Você sabe? Ele tem um local preferido, sim. Não, não é a tua casa. Não, não, não. Não é lá no seu trabalho. Não, não é no seu trabalho. Não é na escola. Não é. Se apropria do local preferido, o coração. Sim, o coração. Em Lucas, capítulo 22, versículo de 1 a 3, diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Vou continuar até o versículo 6 da palavra do Senhor. E foi e falou com os principais sacerdotes, com os capitães, de como o entregaria, os quais se alegraram e convieram em se lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para o entregar sem alvoroço. Sim, sim! O vendedor está passando e o local preferido dele é o coração. A sua mente. Tomar controle da tua alma, da tua vida. No capítulo
13, versículo 27, no Evangelho segundo escreveu João, diz assim: e após o bocado, está falando sobre a ceia do Senhor, entrou nele Satanás, disse, pois Jesus, o que faze-o depressa. O vendedor está passando. Então, o que fazer? A solução para que o vendedor não passe e se aproprie do local preferido do coração. Na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5 da Palavra do Senhor, versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O Espírito de Deus tem que estar no coração, ele precisa estar no coração. O coração precisa estar cheio do Espírito de Deus. Mas Judas não estava dessa maneira. Ali ainda ele estava com Jesus. E mesmo com Jesus, ele permitiu Satanás entrar na sua vida, porque o caráter de Judas não era aquilo que o próprio Jesus pregava. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Sim, ele é o bom pastor, ele é a porta. E quem entra pela porta é ladrão e salteador. Ele é a porta. Sétimo e último tópico da palavra do Senhor: o vendedor está passando. O tempo do vendedor passou. Vou repetir, o vendedor está passando. O tempo do vendedor passou. No livro do Apocalipse do apóstolo João, São João, na qual nós lemos no começo, o título traz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e o pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira morte é do corpo, a segunda morte é da alma. Se os 1000 anos Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O vendedor passou. Já está preso, porque na realidade no versículo
Os que se segue anterior, diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo uma grande cadeia da mão, para prender Satanás por 1000 anos. Não quero entrar na questão da escatologia bíblica, nos estudos diretamente, mas aqui fala daquilo que está para acontecer ainda. O vendedor passou. E ele vai ser preso por 1000 anos, e depois disso vai ser solto. Diz no versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Mas no versículo 10, o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre. Sim, o vendedor passou. Já não existe mais para enganar as nações. O vendedor passou. Ele foi preso e solto. E também ele já não existe mais. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo. Não vai mais enganar as nações. O vendedor passou. Há o tempo para o vendedor. Sabe de uma coisa? Nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Sim, porque o vendedor, ele está ainda passando, isso está ainda para o final dos tempos. E ele sabe que o seu fim está próximo. Ele continua vendendo muita coisa ainda. Sim, o quanto mais ele puder. Mas você hoje sabe que há um tempo para o vendedor. Sim, há um tempo para o vendedor. Ele vai ser preso e depois vai ser de uma maneira que não exista mais para poder ali fazer e enganar as nações, praticar o engano. O vendedor está passando. Mas há um fim para o vendedor. Sim! Esse vendedor, Satanás, o diabo, o maligno, ele vai ser julgado de uma só vez só. Aqui, o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo. Já não engana mais. Não, já passou. No livro do Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito, a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus oferece hoje a você de graça. De graça. Mas saiba de uma coisa: Jesus morreu na cruz por nossos pecados, pagou um alto preço por ele ali na cruz. E conforme Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Ali pagou alto preço por nossos pecados. O vendedor está passando. Mas o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus.